Deixa eu colocar aqui um filtro. Pronto. E vamos ao nosso devocional de hoje. E hoje é uma oração bem poderosa e também um tanto meio perigosa caso você não siga o que você fala. Tudo que a gente profetiza através da nossa palavra, pode ter certeza que tem um peso muito, muito grande no mundo espiritual. E lá em Mateus 6, a partir do verso 9, fala a oração que Jesus, o modelo de oração que Jesus nos ensinou a orar. Jesus falou assim: portanto, vós orareis assim. Vamos lá orar comigo? Pai nosso que estás no céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E olha só, se a gente for analisar, o Pai Nosso é uma oração que a gente aprendeu desde pequenininho e é uma oração que a gente faz de uma forma muito ritual, assim, fala e muitas das vezes a gente não entende o que sai da nossa boca ou não entende o peso que sai da nossa boca. E hoje no devocional eu quero trazer para vocês e já quero pedir para você que assistir esse vídeo, para você se inscrever aqui no canal do YouTube, dar aquele like para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. E você que está assistindo através do Instagram, segue, compartilha também, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas olha só, se a gente parar para pensar, tudo que a gente fala tem um poder no mundo espiritual. E o Pai Nosso, a gente está fazendo uma declaração muito forte. Quando a gente fala aqui, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pergunta é, você está perdoando os teus devedores? Você está perdoando os teus ofensores? Você está perdoando os teus inimigos? Quando você falar isso, Deus vai dizer, você está perdoando? Se você estiver perdoando, eu te perdoo. Se não, esquece. Eu imagino que Deus fale isso. E por que eu acredito muito nisso? Não sou eu que falo isso, mas Jesus ele fala em Mateus 6,14 que porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, é aquilo que você quer para você, você tem que dar para o outro. E Deus nos ensina muito isso. Então, se você tem aí um inimigo, tem uma pessoa que te ofendeu, você não perdoou, esquece que o Pai Nosso já não vai servir como uma oração certeira para você. Outra coisa que fala muito aqui no Pai Nosso, que chamou muito a minha atenção, foi a questão do seja feita a tua vontade. A gente, quando nós vamos orar, eu digo que assim, 80% do tempo a gente está pedindo, e muitas das vezes não é a vontade de Deus que a gente está pedindo, a gente está pedindo a nossa vontade. Então assim, quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está deixando de lado a nossa vontade e dizendo, Pai, eu tenho a minha vontade, mas que a tua seja feita. E muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade do Pai. Então antes de você orar, comece a entender se aquilo que você vai pedir em oração é a vontade de Deus. Se for, ora com muita fé, crendo que o Pai vai te ouvir. Se não for, a vontade dele que será feita. Outra coisa que me chamou muita atenção aqui no Pai Nosso foi quando no versículo 11 que diz o seguinte: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Lá em Êxodo, quando fala do que Deus enviou maná para o povo de Israel que estava no deserto, Deus ele foi bem específico para o dia.
ele enviou o alimento para o dia e pediu para não guardar. E aí o povo, como sempre, não ouve os mandamentos, não segue os mandamentos de Deus e acabaram deixando para o outro dia e isso apodreceu. Então, assim, isso foi uma forma de Deus ver se realmente o pessoal estava seguindo as orientações e os mandamentos dele. E será que a gente está seguindo também? Né? Deus, ele é nosso provedor, Deus, ele é o nosso Pai Todo-Poderoso e ele sabe as nossas vontades, né? Ele sabe as nossas necessidades. Então, assim, de tudo que eu aprendi aqui nesse Pai Nosso, guardai-nos o nosso coração, para que Deus, ele analisa principalmente o nosso coração. Então, se o seu coração está direcionado à vontade de Deus, essa oração vai ser uma chave que vai destravar a tua vida espiritual, a tua vida como um todo. Mas se o teu coração, se as tuas atitudes não estão mediante a vontade de Deus, o que Deus nos ensina, os mandamentos de Deus, essa oração será em vão, ela não surtirá o efeito. Então, assim, por que eu falo que ela é uma oração perigosa? É uma oração perigosa, principalmente quando a gente faz ali perdoa os nossos pecados. Se você não está perdoando, você não terá os seus pecados perdoados. Então, assim, acaba que a gente fica numa situação de contradição com a palavra que a gente lança, né? Como eu falei, a palavra ela tem um efeito muito. Até em Ezequiel 37 fala muito na questão do Vale dos Ossos Secos, profetiza filho do homem. Então a nossa palavra é uma profecia. Quando a gente profetiza, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, a gente está falando assim, Pai, eu estou perdoando, então me perdoa, eu estou lançando essa palavra. E a Deus ninguém engana, a Deus ninguém engana. Então não tenha o Pai Nosso como uma oração ritual, uma oração que você ora sem entender e sem compreender o real sentido daquilo, das suas palavras, tá? Eu aprendi muito isso há muito tempo, mas hoje Deus me trouxe essa questão do Pai Nosso como uma oração muito poderosa, mas também perigosa. Quando você fala, seja feita a tua vontade, e você está dizendo, a minha não importa, a tua que importa. E esse deve ser o real sentido de você orar. Você entender que a tua vontade, ela não é a vontade de Deus, nem sempre é a vontade de Deus. Então a nossa oração deve ser, Senhor, coloca no meu coração a tua vontade para que eu também a deseje. E essa é a oração. Comenta aqui o que você achou, comenta se você também já parou para analisar o Pai Nosso como um todo, esse poder que tem nas palavras. E Deus é incrível como Jesus, ele nos ensinou e nos ensina todos os dias a ir ao Pai. Não é à toa que ele é o caminho. Então, se a gente seguir tudo aquilo que Jesus nos ensina aqui nesse manual, a gente vai ter sim o nosso reino, a gente vai ter as nossas feridas saradas, a gente vai ter sim a nossa salvação. Mas para isso você precisa compreender e seguir os mandamentos de Deus. Esse é o nosso devocional de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha, não se esquece de inscrever-se aqui no canal, também me seguir aqui no Instagram. Deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo para mais pessoas.